para a reflexão, pastor Carlos? Vamos para a reflexão, então, em nome de Jesus, nós vamos para a Bíblia, capítulo de número 5, de segundo livro dos Reis, a partir do verso 1. Capítulo 5, verso 1, segundo livro dos Reis, diz assim a palavra do Senhor. Deus tenha misericórdia da minha vida e fala com todos os meus irmãos, em nome de Jesus, para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome, que assim seja. Se você concorda, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: porque rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana, Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos,
que situação interessante para nós pensarmos na noite de hoje. Não faz muito tempo que nós conversamos sobre o Naamã. Não faz muito tempo que nós conversamos sobre essa história. Não faz muito tempo. E eu quero fazer com você aqui apenas uma revisão do que nós vimos não faz muito tempo. E eu proponho para nós pensarmos na noite de hoje 7 passos para a vitória, 7 passos para a salvação, 7 passos para o milagre. Pois bem, olha, algumas coisas importantes para nós dentro da nota de introdução. Primeira delas, Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem vencedor. Naamã era um homem respeitado. Mas mesmo a pessoa sendo vencedora e respeitada, ela não está isenta, ilesa de sofrer reveses, situações adversas. A pessoa não pode ser honrada, pode ser vitoriosa, mas mesmo assim, ela pode, em um dado momento da vida dela, passar por um momento de luta, um momento de dor. A história mostra para nós que o Naamã, ele era chefe do exército, vencedor, bem quisto pelo rei da Síria, mas ele estava leproso. Veja bem, a lepra, ela vai servir para Naamã como um espelho. A lepra vai servir para Naamã como aquilo que vai fazer com que ele olhe para si próprio, porque às vezes a pessoa ela vai vivendo a vida dela e está tudo bem, cada um pode viver a sua vida sem problemas, sem crise, mas tem gente que vive a vida sem pensar, sem lembrar, sem entender que Deus, Ele é soberano e é Senhor, sem aceitar Jesus como o Senhor da vida dela. Então, a pessoa vai vivendo a vida e vai conquistando tal, só que em algum momento da vida, em algum momento da história, a pessoa vai ser confrontada consigo mesma. O Naamã vencia. Quando o Naamã vencia, vinham as festividades, vinham as honrarias. Quando Naamã vencia, a glória estava sobre a vida dele. Até aí está tudo bem, aquela coisa, enquanto a pessoa está com dinheiro, está tudo bem. Enquanto o casamento está legal, está tudo bem. Enquanto os filhos estão bem encaminhados, está tudo bem. Enquanto a pessoa está com saúde, está tudo bem. Enquanto a pessoa está vendo os seus projetos sendo realizados, está tudo bem. O negócio é quando a situação ela vira, o jogo vira. O negócio é quando a dificuldade chega, o problema chega. O negócio é quando a pessoa ela começa a ser confrontada com reveses. Então o casamento que outrora estava bem, de repente se vê numa situação de dificuldade, uma situação onde é necessário algum cuidado, porque esse casamento pode vir a ter algum prejuízo maior do que as discussões, do que as brigas que já em outro tempo não existiam e agora são rotineiras. É aquela pessoa que quando estava com dinheiro estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas de repente o dinheiro vai, de repente as contas começam a chegar, de repente a facilidade que a abundância financeira dava para a pessoa administrar, agora já não há mais aquela abundância financeira. Então a pessoa precisa ela passar uma régua e fazer um ajuste daqueles dos mais apertados para que o dinheiro dê. Não vai sobrar, mas pelo menos também não vai faltar, ou se faltar, saber dosar o certo, qual pode faltar, porque tem uma ou outra conta que quando você atrasa 1, 2 dias, quase nada de juro ela dá, mas tem conta que se atrasou 1 dia, 2 dias, você está na roça, você está bonito na foto e a conta chega. Por exemplo, aluguel, costumeiramente atrasou aluguel,
20% que você paga do atraso, né? Lógico que eu imagino que as imobiliárias, elas devem de estar fazendo aí dando uma ponderada aí, porque não está fácil para ninguém, mas é assim a regra, é assim que está no contrato. Atrasou, está na roça. Quer dizer, conforme o valor do aluguel, atrasou 1 dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa perdeu 1 mês, ela está enrolada. Então são situações assim, do dia a dia. Aquele filho que quando o pai, a mãe, ele dava um grito, filho, filha, logo o filho, a filha do quarto, do quintal, da sala, da cozinha, em algum cômodo da casa, o filho já logo respondia, oi mãe, oi pai, que pode dizer, estou aqui, se precisar de algo, conta comigo. Mas de repente aquele filho ou aquela filha agora já não está mais ali à volta do pai e da mãe, não é porque casou não, é porque de repente resolveu assumir a sua liberdade, bateu asa e voou. Então o pai, a mãe, quantas e quantas vezes vão dormir, mas vão dormir sem saber aonde o filho está, onde o familiar foi parar. Quantas situações acontecem dessa maneira? É aquela pessoa que está bem, que está com saúde, mas de repente agora ela já não está tão bem, já não está tão legal, vai e faz um exame, o exame não é dos mais agradáveis, a orientação médica é muita cautela, muito cuidado, acompanhamento durante um período de tempo, por vezes até mesmo medicação, e não tem o que fazer senão esperar que aquela situação que chegou, ela venha trazer algum aprendizado. Pois bem, a Bíblia diz, o Naamã viveu um período de vitórias e de conquista, mas chegou na vida do Naamã o período da dificuldade, o problema, o período da luta, o período da dor. Ele chegava na casa dele, tirava a farda, quando ele tirava a farda, ele se olhava no espelho, se olhava e ele via manchas vermelhas pelo corpo, ele via o seu corpo todo enfermo por conta daquela doença considerada maldita, daquela doença considerada mortal, daquela doença que era contraída por aqueles que eram pecadores, e se eram pecadores, logo se entende que viviam longe de Deus. Aquele vencedor, aquele homem conquistador honrado, agora ele se vê enfermo, na enfermidade que não era das mais bem vistas, se é que alguma enfermidade é bem vista, ele se vê naquela situação e agora ele olha para si. Veja que a dificuldade, o problema, a luta, ela tem poder de fazer com que nós olhemos para nós mesmos. Veja com que a dificuldade, ela faz. Na segunda-feira que passou, nós fizemos a reflexão na escola dos profissionais e conversamos sobre a importância, crer que do pequeno algo grande pode ser construído, e conversamos sobre o cuidado que deve se ter com as pequenas perdas, os pequenos tropeços, e a luz da Bíblia para nós na segunda-feira, ela foi no texto que fala de um homem que tinha 100 ovelhas, uma ovelha desgarrou, desapareceu, sumiu, aquele homem pegou as outras 99, deixou em proteção no aprisco, protegidas, guardadas ali, e ele foi até a 100ª ovelha, foi buscar a 100ª ovelha. Quer dizer, a lição de hoje nos convida a pensarmos, as dificuldades, elas sempre trazem algo para nos ensinar. Estamos abertos ao aprendizado ou não estamos abertos a aprender algo? E a dificuldade, o problema e a dor são ótimos professores, ótimos professores. Pois bem, na casa do Naamã tinha uma menina. Essa menina era fruto de uma guerra entre a Síria e Israel, prisioneira de guerra. Pegaram aquela menina num conflito entre Síria e Israel, trouxeram a menina, colocaram a menina para trabalhar na casa do Naamã. A menina trabalhava, ajudava, colaborava, contribuía com a mulher do Naamã. Em um dado momento, aquela menina, ela não se esquiva, não se esconde, ela diz, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que está lá em Samaria, no território de Israel, ele receberia a vitória dela. Eu acho importante nós irmos valorizar
valorizando atitudes. E a menina, ela não se escondeu. Quando ela viu o problema iminente, o problema que poderia vir a ceifar a vida do patrão dela, ela se posicionou e disse: se o meu Senhor, ele estivesse diante do homem de Deus lá em Samaria. Olha, primeira pessoa que nós estamos aqui pontuando que se apresenta. Esse homem chamado Naamã, ele considera a conversa e ele vai até o rei de Israel. Vai até o rei da Síria. O rei da Síria faz uma carta dando autorização para que ele saísse do território sírio e entrasse no território de Israel. Ele faz essa carta e através dessa carta o rei de Israel então o recebe através de uma carta, só que na carta estava escrito: olha, o meu servo Naamã, ele está enfermo e ele está na busca da cura aí nesse território. Veja que o rei da Síria, ele não se esconde também, ele se apresenta. Ele podia dizer para o Naamã: Naamã, olha, dá seus pulos, se vira, se mexe, faz o que dá, faz o que pode, tente de alguma forma a sorte, quem sabe dá certo, sabe? Mas não, o rei da Síria, ele simplesmente, ele se posiciona, ele não se esconde. A menina não se escondeu, o rei da Síria não se escondeu, mandou uma carta e mandou muitos bens, muitos pertences como oferta para que chegasse até o rei de Israel. Lá em Israel, o rei, ele lê a carta e ele vê que a questão está fora da alçada dele, porque ele era rei, ele era administrador, mas ele não era alguém que tinha o poder de trazer a manifestação da cura através da palavra. Então o rei fica desesperado naquela situação, e o Eliseu, ouvindo falar que o Naamã estava diante do rei de Israel, e o rei de Israel estava triste, chateado, ficou fora de si por conta da questão, da situação, o Eliseu também se posiciona. O Eliseu podia ficar na dele e deixar quieto, mas não, o Eliseu se posiciona e manda uma mensagem: fala para esse homem chamado Naamã vir até aqui, a minha casa. Ele se posiciona. Veja quantas situações nós estamos refletindo de posicionamento. Deus está nos dias de hoje procurando pessoas que se posicionem, procurando pessoas que se posicionem diante das suas famílias, procurando pessoas que se posicionem diante das redes sociais, procurando pessoas que se posicionem em suas igrejas, em seus bairros, diante de seus amigos e vizinhos, em seus locais de trabalho. Deus está procurando pessoas que se posicionem. Ele não está procurando pessoas que se escondem. Aliás, por falar em pessoas que se escondem, Gideão, quando tinha 32.000 soldados e foi fazer uma limpa, o primeiro grito que ele deu foi: os tímidos, os medrosos, aqueles que se escondem, vaza para casa, vai embora, deixa a gente tranquilo aqui, porque de covarde nós não estamos precisando. Veja a importância de nós nos apresentarmos. Pois bem, o Eliseu se apresentou, o Naamã foi até a casa dele. Chegando até a casa dele, o Eliseu mandou uma mensagem: olha, Naamã, é o seguinte, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Veja que o Eliseu, ele não foi até o Naamã, ele mandou uma mensagem para o Naamã. O Eliseu, ele manda a mensagem para o Naamã, ele manda a palavra chega até o Naamã: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. É importante ainda considerar que haviam os rios Abana e Farfar na região de Damasco, que eram rios de melhor qualidade, a água mais limpa, a água apropriada para banho, a água apropriada para mergulho. Mas a história aqui contada não é história de mergulho, de passeio, de lazer. A história é a história de uma vitória, de uma transformação, de uma mudança. E isso cabe até uma reflexão mais profunda para você desenvolver o seu sermão. É passeio ou é trabalho? É descanso ou é luta? O que é? Aonde que é? Porque um rio é para descanso, um rio é para lazer, o outro rio é
para resposta, é para milagre. Existem os rios que são para o descanso, para o lazer, mas existem os rios que são para o milagre. Existem os lugares que são para descanso, para lazer, para tranquilizar a cabeça, mas existem os milagres que são para que a operação do poder de Deus seja manifesta. Está aí, já está dado de bandeja para você o corpo da mensagem. Melhore, aperfeiçoe e pregue em nome de Jesus. Pois bem, a palavra foi: vá e procura o rio Jordão, e no rio Jordão mergulhe 7 vezes. O Naamã saiu dali contrariado, ele não saiu feliz, e ele disse: olha, o negócio é o seguinte, em Damasco tem rios melhores, agora ele me manda mergulhar no rio Jordão. O fato é, ele vai até o rio Jordão para fazer os 7 mergulhos, e é aqui que eu quero agora com você pontuar cada um desses mergulhos. Primeiro mergulho, ele vai para o mergulho. O primeiro mergulho importante que Naamã dá é o mergulho do reconhecimento. Eu vou numerar 7 mergulhos, tá bom? Então você está olhando para o relógio, agora falta 18 para as 8. 18 para as 8, nós temos 7 mergulhos, nós vamos ter 9, 9 e meia, 10, 10 e meia. Não vamos ter 9 nem até 9 e meia, muito menos até 8 e meia. Bem antes nós estamos encerrando. Nós estamos já da metade para o final da nossa conversa. Mas considere esses passos, porque esses passos ou esses mergulhos podem mudar a história de alguém. A história do Naamã foi mudada. Talvez você que está aí na sua casa está agora ouvindo essa mensagem, e essa mensagem, ela pode ser a mensagem que vai mudar a sua vida, a mensagem que vai mudar o seu casamento, a mensagem que vai mudar a sua família, a mensagem que vai mudar a sua história. É importante que você entenda, Deus está falando conosco. Pastor, mas eu já tive vitórias. O Naamã era uma pessoa vitoriosa. Nós não estamos falando de uma pessoa derrotada, nós estamos falando de uma pessoa vitoriosa, mas ele era uma pessoa vitoriosa que estava passando por problemas, e ele precisava da ajuda para superar aquele problema, superar aquele obstáculo, superar aquelas dificuldades. Talvez você já teve tantas vitórias na sua vida, mas agora chegou um momento em que você está necessitando da ajuda de Deus para superar essa adversidade, superar esse momento difícil, superar esse dia mau. Primeiro mergulho, reconhecimento. Reconheceu, olha, Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Lucas 18:13, ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Primeira questão para que, dentro de um mergulho, o primeiro mergulho, para que possa a história de uma pessoa ser mudada, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que somos limitados. Reconhecer que somos dependentes de Deus. Reconhecer. Tem gente que não consegue dar a mão à palmatória e dizer: eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda de Deus. Tem gente que fala: não gosto de Bíblia, não gosto de crente, não gosto de pastor, não gosto disso, não gosto daquilo outro. Mas tem gente que gosta, tem gente que gosta. Primeiro mergulho, o mergulho do reconhecimento. Nós todos precisamos reconhecer, precisamos de Deus. Segundo mergulho, o mergulho do arrependimento. O mergulho do arrependimento, olha, Lucas 13:3 diz assim: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Outro texto, Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha só, arrependimento. Tem gente que não se arrepende. Tem gente que está fazendo a coisa errada, e não se arrepende. A pessoa segue fazendo aquilo que é errado. A pessoa segue dando trombada. É hora de nós nos arrependermos. Aliás, se tem uma coisa que o brasileiro, de uma maneira geral, nesses dias precisa, é se arrepender. Arrepender de tanta
coisa ruim, tanta coisa errada que tem sido feita nesse país, por nós e através de nós, e muitas vezes com a nossa permissão. O arrependimento, pronto, se arrepende. Arrepender é reconhecer que está errado e é mudar a postura. Arrepender é reconhecer que está errado e tomar posicionamento diante do erro. Tem gente que fala assim, eu sei que eu estou errado, mas Deus é amor e Deus sabe de todas as coisas. Ele é amor e Ele é justiça. É loucura ficar com esse discurso, com esse pensamento. Não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Que isso daí só dá certo na música. Na vida real, nós passamos pelo processo da transformação. Segundo mergulho, arrependimento. Terceiro mergulho, confissão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar. Aquele que esconde não prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem gente que tem dificuldade em confessar, tem gente que tem dificuldade. Sabe uma coisa importante que todos nós precisamos aprender? É prestar contas. Prestar conta. Tem marido que não presta conta para a esposa. Ela pergunta, mas quanto que você recebe? Ele fala, não interessa. A despensa está cheia, a geladeira está cheia. Interessa sim, porque é casado. Se queria ter uma vida financeira independente e não casasse, ficasse solteiro. Interessa sim. Tem gente que pergunta, onde você foi? Onde que você estava até agora? Não interessa. Interessa sim. Tem gente que não gosta de dar satisfação, tem gente que não gosta de prestar conta. Quando nós prestamos conta, quando nós damos satisfação, nós começamos a ficar mais protegidos do erro. Nós começamos a ficar mais protegidos de fazer a coisa errada. Então prestar conta, confessar, falar é importante sim. Quanto você ganha? Eu ganho tal. Onde você foi? Eu estava em tal lugar. Com quem você estava? Com tal pessoa. O que você está vendo aí? Eu estou vendo isso aqui, pode vir aqui olhar e conferir. Pega meu histórico e confere. Cadê a sua senha? Minha senha, ela é segredo de 7 chaves. Cadê a sua senha? Está aí, está aí. Pode pegar e olhar e fuçar e vasculhar o que você quiser. Quando nós aprendemos a viver de uma maneira mais aberta, sem esse tipo de reserva, a palavra privacidade. Respeite a minha privacidade. Quando nós aprendemos a viver dando prestação de contas, quando nós aprendemos a viver conversando de uma maneira franca, nós começamos a estar mais protegidos. Pensa nisso. Quarto mergulho, mergulho da renúncia. Isaías 55:7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Que coisa! A renúncia é abrir mão. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me segue. Tem que abrir mão, tem que renunciar. Falei no culto da manhã, vou falar novamente a respeito do Bezerrinha. Bezerrinha, nosso querido Bezerra, outro dia, há um tempo atrás, ele estava na casa de um familiar, e esse familiar veio com a garrafa da bebida na mão, o copo de bebida. Olha, vamos tomar. Ele falou, não estou bebendo mais. Parei com a bebida. Abrir mão da bebida. Opa, que coisa linda! Se posicionou diante de gente, se posicionou diante de familiares,
se posicionou dizendo: eu estou abrindo mão disso, renunciando esse prazer da minha carne para satisfazer o meu espírito. É importante renunciar, é importante abrir mão de algo, é importante deixar para trás. Tem gente que não deixa amigo para trás e está sempre enfiado em enroscadas. Se tiver que renunciar à amizade, renuncia. Se tiver que renunciar a lugares, renuncia. Se tiver que renunciar situações aí que estão junto de você no dia a dia, renuncie. Mas receba a oportunidade que Deus está te dando para te dar a vitória. Nós estamos falando dos mergulhos do Naamã. O 5º mergulho de Naamã traz para nós pensarmos a crença, a fé. E diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda! Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Olha que coisa linda! Mas quem não crer será condenado. Então tem que acreditar, tem que confiar, tem que depositar em Deus a confiança plena e absoluta. Toda a sua confiança, toda a sua fé tem que ser colocada diante de Deus. Nós falamos na quarta-feira, diante de João, capítulo 16, verso 1, onde o texto dizia: eu estou dizendo essas coisas para vocês não tropeçarem. Primeira coisa, a intenção da palavra é para que ninguém tropece. Aí no verso de número 33 ele diz: no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele ensina para nós, em primeiro lugar, a paz é importante. Num momento difícil, num momento adverso, a paz, ela faz toda a diferença na nossa vida. Uma pessoa sem paz, com um problema, ela faz besteira, ela toma a decisão errada. Então tenho que ter paz. Segundo lugar, o ânimo. Desânimo é a doença da alma. Então a pessoa tem que estar animada. Se ela não tiver paz, Jesus disse: eu vos deixo a paz. Se ela estiver desanimada, Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E terceiro lugar, a fé, que é o que nos faz vencer o mundo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, em Deus nós temos paz, em Deus nós temos ânimo, em Deus nós temos fé. E aqui o 5º mergulho de Naamã fala disso, da fé, da importância de acreditar. Pastor, mas está difícil. Mas acredite, eu até cantei de manhã. Na verdade eu não cantei, eu simulei a canção aqui, uma canção que é bastante conhecida, antiga. Nós aqui não cantamos, pelo menos nunca ouvi cantar aqui, que diz assim: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha que palavra para você, receba essa palavra aí, ó. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não é pensamento positivo, é fé. Lembra que eu falei para você considerar pessoas? A menina não se escondeu, ela se apresentou. Em Samaria tem um homem de Deus. O rei não se escondeu, ele se apresentou. Pega a carta e os presentes e leva para o rei de Israel. O Eliseu não se escondeu, ele se apresentou. Ei, rei, manda esse homem vir até aqui a minha casa, porque eu tenho a palavra certa para ele receber a vitória dele. Pois bem, agora aqui nesse momento nós estamos diante do 5º mergulho, e o Naamã já está pensando em desistir, já está pensando em parar com tudo, já está pensando em jogar tudo para o ar e ir procurar o Eliseu, porque ele deu
5 mergulhos e nada havia acontecido ainda na vida dele. Mas quando ele olha para o lado, ele fica furioso. Os soldados que estavam junto com ele, a Bíblia fala disso, dos soldados que estavam junto deles. Os soldados estão botando, eles não estão se escondendo, eles não estão quietinhos. Eles se apresentam e dizem assim, ó, vai, mergulha. Ele não pediu uma coisa difícil, ele falou para você mergulhar, mergulhe. Aí o outro soldado cantou, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Irmão, irmã, por mais que você esteja tentando e não tenha acontecido nada até agora, acredite. Pastor, eu oro, eu estou nesse negócio de 120 dias, estou sem comer lanche, faz tempo, já estou vendo lanche nos meus sonhos e nada de resposta ainda. Aguenta firme, que a resposta vem. Confie, creia. É o 5º mergulho, e no 5º mergulho traz a ideia, traz o pensamento para nós. Foi cantado, aliás, isso aqui ainda hoje, o Deus do impossível. As situações, as dificuldades que para nós são impossíveis, para Deus são possíveis. Creia, confia. 6º mergulho, o recebimento. Olha que coisa linda. João 1, verso 11 e verso 12, diz assim, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Quer dizer, ele veio para alguém, mas para quem ele veio não quis saber de receber. Tem muita gente que não quer saber de receber. Tem muita gente que não quer saber de tomar posse da bênção. Tem muita gente que não quer saber do milagre. Tem muita gente que está abrindo mão da vitória, mas você não. Continua dizendo assim o texto, mas a todos quanto o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pastor, tal pessoa não quer, tal pessoa também não quer, o outro não quer, não sei mais quem não quer. Queira você. O 6º mergulho fala disso, de receber. Você está tendo a oportunidade, olha, de manhã teve um culto, 6h30 teve oração, agora está tendo outro culto, 3 horas da manhã, estou mandando mensagem para você, estou mandando oração para você, estou mandando texto bíblico para você. Receba. Se tem gente que não quer, seja você um daqueles que querem. Aproveite. O Naamã, ele estava com o 6º mergulho dizendo assim, eu não saí da Síria e vim para esse lugar à toa, eu vou fazer valer o meu sacrifício, vou dar o 6º mergulho e vou tomar posse da minha bênção. Falta apenas um mergulho. Receba tudo o que Deus tem para a sua vida. Tudo que Deus tem para a sua família. Se o fulano, beltrano, ciclano não quer, se o seu familiar não quer, se o seu amigo não quer, se o seu conhecido não quer, se não sei quem não quer, queira você. Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. E aí vem o 7º mergulho, olha. O 7º mergulho é o mergulho da firmeza. Então agora ele vai firme e forte em direção ao 7º mergulho. 7, o número perfeito, o número de Deus. 7 é o número que você vai olhar tantas situações na Bíblia e vai se deparar com um milagre aliado ao número 7. Seja firme, aguente firme, permaneça, persevere, vá até o final, não desista, não desanime, não jogue a toalha, não entregue os pontos. O 7º mergulho mostra a atitude daquela pessoa decidida a ter uma mudança de vida, decidida a ter uma mudança de história, decidida a ter uma transformação, decidida a tomar posse da cura, decidida a ter o casamento restaurado, decidida a ter a família transformada. Aquela
aquela pessoa decidida a ter o filho, a filha de volta para os braços, para o colo, para o sofá da sala, juntos assistindo um filme, um desenho, um jogo de futebol, seja lá o que for. O 7º mergulho fala daquela pessoa que não desiste. Está difícil, está precisando de cliente, mas eu vou até o final com essa história. E no fim das contas, a minha agenda vai ficar preenchida até o final do ano. Não desista. Dá o 7º mergulho. Quero ler com você o texto e com isso encaminhar o final da nossa conversa. Hebreus 2:1, olha: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas. Tem gente que tem uma facilidade para agarrar mentira. As pessoas vão contando mentira, vão falando coisas que não são verdade, vão falando situações que não procedem, que não condizem, as famosas fake news. Então a pessoa está ali ouvindo mentira em cima de mentira e ela agarra a mentira. Aí quando ela ouve a verdade, ela descarta a verdade. Ela não aceita a verdade. O texto diz assim, olha: apeguemo-nos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Seja forte, seja firme, vá até o final, porque Deus tem a resposta para você, para sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te honre, te guarde, te proteja, que Deus opere na sua vida a transformação. Foram 7 os mergulhos, e eu vou repetir com você, e logo a seguir nós vamos finalizar fazendo 2 orações. Primeiro mergulho, reconhecimento. Segundo mergulho, arrependimento. Terceiro mergulho, confissão. Quarto mergulho, renúncia. Quinto mergulho, crença, fé. Sexto mergulho, recebimento. E 7º mergulho, a firmeza. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Antes de continuar, eu preciso fazer uma oração com você. Eu preciso orar com você. Eu convido todos que estão conosco agora a fazermos juntos essa oração. Repete assim, ó: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu ouvi essa palavra e acredito que ela veio do céu para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Em nome de Jesus, eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu confesso que sou pecador, eu reconheço que preciso de um plano de salvação e eu aceito pela fé esse plano que o Senhor tem preparado para me salvar, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.